Boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos a oportunidade, o convite. Afinal de contas, aquele que fala é o primeiro a aprender, né? Nós estamos tentando aí nessa jornada aprender um pouquinho, porque essa doutrina é isso, né? A doutrina de aprendizado. Então, cada dia a gente aprende um tiquinho e lá na frente vai fazer a diferença. O ano de 552, já da era cristã, o Império Romano já havia sido fragmentado. Então, no Ocidente, predominava Roma como capital, e no Oriente, Constantinopla, que era governada por Justiniano, um homem firme nos seus propósitos, mas também um homem que valorizava a arte, a cultura, né? Ele dava muito valor a isso. E certa vez ele se apaixona, né? Se apaixona por uma meretriz. Na época era um escândalo, né? Mas ele se apaixonou por aquela jovem mulher, tanto pela sua beleza, mas também pela sua vontade de querer crescer, de querer fazer as coisas diferentes. Ele viu algo muito rico naquela mulher, não só a beleza. E ele ficou encantado. Ele ficou tão encantado que ele queria desposá-la. E assim o fez. Casou-se com ela, levou para o seu império, e ali fez dela o quê? Uma imperatriz. O nome dela era Teodora. Teodora, como já trazia em si essa coisa de querer crescer, não era só a sede da riqueza, mas também a sede do poder, né? Que são dois obstáculos que nós temos na reencarnação, né? A riqueza e o poder, que ela nos derrota, né? Em algum momento ela vai nos derrotar. E Teodora então tinha tudo isso. E quando ela já estava lá no seu auge, né? Já influenciando tanto na religião quanto na própria política, no próprio Estado, ela determinava, ela falava, era lei, né? E começou então rumores daquelas suas amigas de lida, né? As meretrizes que ficaram para trás, mas elas se alegraram muito. Afinal de contas, uma de nós chegou a ser uma pessoa tão influente, tão importante, né? Uma imperatriz. Então elas faziam os comentários, mas felizes com a felicidade dela. Até que esses rumores chegaram aos ouvidos de Teodora. E isso começou a incomodá-la. Tanto que ela, usando do seu poder, determina que todas elas fossem assassinadas a golpes de espada. Foi um total de 550 vidas ceifadas, todas meretrizes. Mas Teodora ficou encantada porque, afinal de contas, o meu passado foi apagado, né? Passei a borracha. Aquilo lá não existe mais, né? Já eliminei quem comentava sobre a minha vida passada. Mas existia um grande problema, que todos eles eram reencarnacionistas, todos, inclusive a igreja. E começou-se então uma cobrança sobre Teodora. E comentavam tanto dentro da corte quanto o povo nas ruas de que ela teria que reencarnar múltiplas vezes para pagar o mal que fez a cada vida daquela. E foram comentários por um longo tempo, até que em 548 Teodora cai enferma, muito doente. E já ali no seu leito de morte, ela chama o seu marido e pede para ele que fosse dado a reencarnação como heresia. Porque o passado ela pagou, mas e o futuro? Como é que vai ser? Eu vou ter que reencarnar, eu tenho que pagar essa conta. Mas eu tenho o poder, eu posso acabar com isso agora. Então ela pede para o seu marido e depois de um breve tempo ela desencarna, ela falece. O seu marido, apaixonado, vê a mulher suplicando para ele para que aquilo fosse extinto. E dali, depois de 4 anos, então, ele chama
o segundo concílio de Constantinopla, o concílio ecumênico, ou seja, a reunião dos bispos da igreja e mais algumas pessoas do Estado. Para quê? Para mudar leis. O concílio servia para isso, né? Reúne-se, tal lei não está dando certo, vamos lá, porque há interesse dos dois lados, da igreja e do Estado, todos querem ganhar. E naquilo ali, o que fez? O Papa da época ele foi contra, porque também era reencarnacionismo. Mas aí então, Justiniano manda ultimar que se ele não comparecesse, ele teria que vir à força, ou seja, ele mandaria uma tropa para buscar o Papa. Não tinha muito o que se fazer. Então vieram os bispos, vieram a parte da política, se reuniram, e ali então votaram sim, né? Por quê? Porque não iam contra o imperador, não iam contra Justiniano. Então votaram sim. Então a partir desta data, no que nós chamamos, ou algumas pessoas chamam de escrituras sagradas, teve uma alteração. A partir do ano de 553, o que se chamava reencarnação passou a ser ressurreição. Que se nós falarmos para pensar diante da visão espírita, dá na mesma. Dá na mesma. O espírito continua vivo, embora as pessoas não aceitem, o espírito continua vivo. Então, reencarnação. O que é reencarnação? O espírito volta numa nova vestimenta, num novo corpo. Ressurreição. O espírito volta no mesmo corpo, o que a ciência já provou impossível. Mas é uma crença, é um dogma, está escrito, né? Como dizem muitas pessoas, está escrito, é lei, né? Mas nós, diante da doutrina espírita, nós temos que ir adiante da lei. Nós temos que derrubar alguns dogmas, por quê? Porque senão naquilo que nós acreditamos cai por terra. Nós somos espíritas? Nós somos reencarnacionistas? Ótimo. Então, nós já entendemos os processos que passamos durante esta vida. Não entendemos? As dificuldades, as alegrias, as tristezas, o que dá certo, o que não dá certo. Nós somos reencarnacionistas, não é isso? Então nós já entendemos os porquês das vidas. E quando nós vamos buscar um estudo mais aprofundado, nós vamos entender que tudo é um resultado. Um resultado de uma lei soberana, imutável. Causa e efeito. Então, por que eu estou passando por isso hoje? Porque em algum momento eu fui invigilante. Em algum momento eu errei. Eu pequei, né? O que é o pecado? O erro, né? É um nome bonito, está escrito pecado, é o erro. Eu errei. E eu estou colhendo o quê? O fruto desse erro. Este é o propósito da reencarnação. Não é punir, não é castigar, como pensava Teodora. Eu tiro uma palavra de um livro, eu altero esta palavra e o meu futuro está tranquilo. Só que não é assim que funciona, porque não é um livro que vai determinar a nossa caminhada, não é um livro que vai determinar o nosso futuro, não é um livro que vai determinar a nossa próxima reencarnação. É o nosso entendimento. Como é que nós entendemos esse processo? Porque o que nós fazemos hoje, no bem, vai fazer a diferença amanhã. Então, tudo aquilo que plantarmos de bom hoje, terá um resultado positivo amanhã. É por isso que muitas vezes nós observamos pessoas, ela passa por determinadas situações, e nós pensamos assim, poxa, se fosse comigo eu já entrava na loucura. Mas ela passa equilibrada, tranquila. Não que ela não sinta, ela sente. Mas parece que não a incomoda. Por que será? Por que essa pessoa tem essa postura diante das dificuldades? E a resposta é fácil. Porque esse espírito já teve essa experiência. E hoje ele traz esta bagagem, somando naquilo que ele busca hoje. Então, não é que a situação não incomoda. Ela incomoda, mas não tira a sua serenidade. Então ele dá um foco na solução e não no problema. Ele não olha para o momento, ele olha para frente.
Eu vou sair daqui e vou me acertar. Então o propósito é esse. Então não é os erros que cometemos hoje que temos que simplesmente apagar, porque amanhã acabou. Porque muitas pessoas que dizem que não são reencarnacionistas, ela está usando um discurso, acreditando que não vai ter uma colheita ruim. Infelizmente, esses nossos irmãos vão sofrer em dobro. Sabe por quê? Porque estão mentindo para si mesmos. Então a nossa proposta é essa, porque nós temos plena consciência de quando acertamos, quando nós erramos. Nós sabemos. Quando nós apontamos o dedo para alguém, porque nós o fazemos. Quando nós olhamos a vestimenta da pessoa, o jeito dela falar, o jeito dela ignorar, o jeito dela elogiar, enfim, nós prestamos atenção. E em algum momento nós nos tornamos invigilantes, porque nós tecemos comentários e eles não são positivos. Mas o problema não é tecer o comentário. O problema é nós fazermos disso um vício. E aí nós vamos todos os dias criticar alguém, falar de alguém. No nosso meio nós temos um título, né, que ele é meio pejorativo, né, que nós chamamos a pessoa que fala demais de fofoqueira, não é isso? Fofoqueira, é o A, né, mas é o outro também, né, gente? Que o homem também, quando começa a falar da vida dos outros, não é fácil, hein? Eu moro em cima de uma padaria, 5h30 da manhã está aquele pau, e eu fico antenado, né, sou curioso. Aí fala um do outro, eu falei, Jesus, eu estou nesse meio. Né? Então não é só a mulher, não, a gente tem a língua, por isso que não tem osso, né? Ela fala, né? Mas é nesses comentários em que nós vamos entrando numa sintonia, achando que é perfeito, que é normal. Então é normal eu criticar, falar mal, é normal. Então eu começo a observar defeitos alheios, mas eu deixo de ver os meus. Eu não olho o espelho, eu olho a vida do outro. E os espíritos benfeitores são bem claros, né? Todo defeito que nós apontamos para o outro é algo que precisa ser corrigido em nós. Olha que coisa interessante. Então, quando nós criticamos alguém, essa crítica serve primeiro para nós. Mas nós eu não, sou perfeito. Sou perfeito. E engraçado que eu sou tão perfeito que eu estou aqui neste planetinha de provas e expiações. Olha que anjo caído, né? Como dizem lá os religiosos, o anjo caído, né? Me levaram tudo, até os cabelinhos douradinhos me levaram. E eu sou anjo, mas eu preciso estar aqui. Então, qual é a minha proposta? Tentar me melhorar nesta reencarnação, para que na próxima eu chegue diferente, sim. E o que se pede para nós? Bem pouco. Mudança de postura, só isso. Quando a gente fala de reforma íntima, as pessoas se assustam, porque elas pensam que assim, eu cheguei nos semeadores, já vão me dar um livro dos espíritos, e eu vou ter que andar com ele por baixo do braço. Não é isso. Não é isso. A mudança que temos que fazer, ela é gradativa. Ela é bem lenta. Sabe por quê? Porque ela tem que ser perfeita. Então não adianta nós virmos aqui, tomar nosso passezinho, nossa água frutificada, eu estou zen, nos semeadores eu fico zen. Mas e lá fora? Eu continuo assim? Não. Então o meu trabalho tem que ser aqui. Para que aqui eu possa captar essas energias boas e levá-las para fora. Por quê? Porque o mundo que eu preciso mudar não é o mundo lá fora, é o mundo aqui dentro. Mas esse mundo ele tem que ser mudado aqui dentro, lá fora, na convivência com as pessoas. E aí como eu vou começar a entender que o problema do outro, se eu não puder ajudar, eu não posso atrapalhar. O defeito do outro eu não posso corrigir, mas eu também não vou tentar fazer mais diferente ainda. Não, é do outro, é o momento dele, porque nós já carregamos a nossa carga negativa tendendo. Então, o propósito é esse. E quando nós vemos essa passagem que está nas Escrituras, sendo que aqueles que se titulam, eu sou da igreja romana, eles não comentam. Por que será? E dizem que não acreditam na reencarnação. Mas está lá no livro, que muitos carregam embaixo do braço, está escrito lá.
E você sabe por quê? Não se fala disso. Porque nós ficamos na superfície. Eu vou lá no templo, alguém fala e eu digo amém. E acabou, encerra. Porque ninguém fala, vai lá, pesquisa, busca, estuda. Não. E sabe por quê, gente? Porque o domínio acontece numa massa ignorante. Porque as mentes, quando começam a se abrir, já não existe mais domínio sobre elas. A libertação que nós buscamos é o quê? É o conhecimento. O conhecimento. E a doutrina espírita, ela vem justamente para isso, para abrir os nossos corações. Então é assim, ninguém vai fazer a nossa sabatina, ninguém. Eles mostram os caminhos, mas nós é que temos que trilhar. Sabe por quê? Porque nós vamos tropeçar, vamos cair, vamos nos levantar e vamos começar a valorizar. Poxa, eu tomei a decisão, então eu não vou esperar milagre, eu tenho que ir à luta. E cada vez que nós determinamos eu vou à luta, a ajuda vem. E muitas vezes nós não percebemos, mas ela vem. Em todos os momentos de nossas vidas. Então o que nós precisamos entender? Reencarnar é a ressurreição? São só palavras. Porque todo ser que habita este planeta vai reencarnar. Isso não é questão religiosa. É uma questão espiritual, porque nós precisamos dessas experiências, nós precisamos desse aprendizado, nós precisamos estar matriculados nesta escola, porque é só aqui que nós vamos realmente evoluir. Ah, mas eu posso evoluir no plano espiritual? Posso, eu posso, mas a sabatina é aqui, não é lá, porque a nossa maior dificuldade ainda, sabe qual é? Convivência. Essa é a nossa maior dificuldade. Porque o dia que nós aprendemos a conviver, jamais olharemos o defeito do outro, porque nós não vamos vê-lo. Porque o nosso coração vai pulsar mais forte pela amizade, pelo carinho, pelo amor, o amor ensinado pelo Cristo, esse amor universal, que muitos falam, bonito, é belo, não é? Mas quase ninguém sabe vivê-lo. Porque nós ainda somos egoístas, ainda estamos presos no poder, na riqueza, buscar títulos. E a lição do mestre é totalmente o contrário. E veja a prova da reencarnação no livro Romano. Ela está aqui, ó, Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 13. Os discípulos tinham perguntado, por que Elias há de vir primeiro? Vocês lembram dessa passagem? E Jesus diz assim, ó, para restaurar todas as coisas. Então era necessário que o profeta Elias viesse para mudar aqueles pensamentos. E Jesus diz assim, mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram e fizeram todo o mal comigo. De quem que Jesus está falando? João Batista. A reencarnação do profeta Elias. E quando teve lá aquela transfiguração no monte, que apareceu Jesus, né, num feixe de luz, Elias e Moisés. O que é aquele sinal? Senão Jesus falando, olha, eles estão vivos, mais vivos do que nunca. Só que não precisam mais voltar aqui, mas eles estão vivos. É como nós somos espíritos, espíritos imortais. Damos sequências na vida. Então, o que há depois da vida? Porque nós estamos numa vida encarnada, mas somos o mesmo Espírito. Então, o que será na nossa vida espiritual? Cada um responde para si, porque ela vai ser o resultado do que nós estamos fazendo hoje. Isso não é conto de carochinha. Então, muitas vezes as pessoas passam por nós, né, olha de lado assim, como se nós fôssemos o quê? Inferiores a eles. Não somos melhores e nem piores, mas o nosso entendimento está um pouco adiantado. Vocês podem ter certeza disso. Porque quando nós trabalhamos o processo da reencarnação em nós vamos entender que tudo na nossa vida vai depender somente de nós. A nossa alegria, o nosso sucesso, a nossa tristeza, tudo depende de nós. Não vai depender de ninguém. E não vai ser um livro que vai fazer a mudança em nossas vidas. Vai ser a nossa postura diante de um livro.
Porque quando se fala as Escrituras de Deus, eu, ignorante que sou, eu me pergunto, mas Ele cria todo este universo, e Jesus, acima e embaixo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele faz toda essa obra extraordinária e coloca cada um de nós para vivenciá-la. Como é que Ele pode resumir tudo isso no livro? Qual o sentido? Nenhum. Então Deus não precisa de um livro para mostrar sua obra. Vocês querem ver a obra de Deus? Cada um olha para o seu lado aí. Essa é a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. Quando Jesus fala para nós, vós sois Deus, Ele está nos comparando não ao Deus com D maiúsculo, mas às criaturas de Deus, porque nós somos deuses. Nós fazemos a diferença sim, quando nós queremos, quando nós assumimos o nosso papel diante da vida e diante da eternidade. Porque a vida vai continuar. Queiramos ou não, ela vai continuar. Quer ter a certeza disso? Pergunte para o espírito suicida se ele morreu. Ele vai falar que não. Porque o corpo perece, mas o espírito vai continuar. Então, se nós temos essa certeza, por que vamos desperdiçar o nosso tempo precioso com dogmas? Dogmas que não vão acrescentar em nada em nossas vidas. Vamos usar um dogma em nossas vidas, só um: reencarnação. E quando nós entendermos o sentido do que é reencarnação, a nossa vida vai mudar. Sabe por quê? Porque a nossa postura vai mudar. Porque nós teremos a plena certeza: eu vou continuar. E eu vou continuar mesmo. Né? Então, o que nós precisamos? Pegar esta doutrina e tentar estudá-la. Quando nós falamos isso, estudar a doutrina espírita, ninguém está chamando as pessoas para ser o tarefeiro da casa. Não. Muitas pessoas que vêm à casa espírita não são espíritas, são simpatizantes. Mas estudar a doutrina espírita também não vai prender ninguém, não vai algemar ninguém. Mas nós teremos uma certeza: o nosso entendimento será diferenciado. Porque nós vamos perceber que muitas coisas que nós não faríamos, hoje estamos fazendo. E coisas positivas, coisas boas. E a primeira delas é mudar o nosso interior. Porque quando nós abrimos a nossa consciência, o nosso entendimento, já estamos dando um grande passo para o futuro. Então, não vamos agir como Teodoro, tentar apagar o passado, que é muito importante para nós, e tentar também fazer o futuro não existir, porque ele vai existir. Queiramos ou não, o nosso futuro vai existir. E ele começa hoje, nesse momento. Então, cada vez que nós vamos buscar uma doutrina, né? Na casa espírita, vamos supor, né? Sempre tem algo diferente. Já repararam isso? Sempre. É uma mensagem que ouvimos, é uma telinha ali que aparecem umas palavras que interessante, é uma música que escutamos, é uma pessoa que vem aqui dar um recado. Veja que interessante. Então, nós só estamos o quê? Colhendo informações. E se nós conseguirmos assimilar essas informações, ela já está fazendo a diferença em nossos corações. Quando se convida para um grupo de estudos, o que é um grupo de estudo? O nome já diz, é um grupo de estudos. Não é um professor falando e os alunos lá tudo tremendo, com medo de opinar, não. O grupo de estudo é um grupo de amigos que se reúnem, abordam um tema, um livro, e tecem comentários. Muitas vezes eu nunca fui na casa espírita, caramba, eu estou com medo, mas não, tire esse medo, porque são pessoas como nós que estão aqui, são pessoas que estão há muitos anos se dedicando à causa. E pergunte para cada uma delas se essa doutrina não fez a diferença em suas vidas. Pode perguntar. E elas vão falar que sim. Por quê? Porque mudou o entendimento. A minha forma de ver a vida é outra hoje. Carrego meus problemas, as minhas dificuldades? Sim. Mas esta doutrina, ela me abriu os olhos e me abriu a mente. E a minha caminhada está sendo dura? Sim. Mas hoje eu já não caio mais. Eu posso até tropicar, mas já não caio mais. Veja que interessante. Vou chegar lá na frente com meus pés sangrando, mas eu não caí.
porque ela nos dá essa força. Então, somos espíritos? Ótimo. Somos reencarnacionistas? Muito bom. O que falta para nós? Continuar caminhando. Não desistir em momento algum. E acreditar sempre. Deus não está lá no templo de pedra. Deus está aqui, no nosso coração. E onde nós estivermos, Ele estará com a gente. Jesus Cristo é a mesma coisa. Ele vai voltar de onde? Ele nunca foi. Ele está sempre ao nosso lado. É claro que Ele não é o multi-homem, não tem como. Mas existe toda uma legião de espíritos benfeitores nos atendendo 24 horas por dia. E cada prece que nós fazemos, ela é atendida. Como dizia aqui a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, todas as nossas preces são ouvidas. Elas só não serão atendidas da forma que nós queremos, mas sim da forma que nós precisamos. Então, somos espíritos e temos que ter a certeza disso. Não vamos deixar palavras vazias mudar o nosso destino, a nossa rota, a nossa meta. Não, em momento algum. Vamos sim fazer daquilo que buscamos uma coisa grande, porque esta coisa grande vai mudar as nossas vidas e sempre para melhor. Essa é a nossa mensagem de hoje. Espero que todos tenham entendido. É uma mensagem de muita reflexão, principalmente nós que buscamos a doutrina espírita, que possamos sempre abrir os nossos corações. E nesse momento vamos fazer os nossos agradecimentos, as nossas vibrações. Primeiramente aos mentores desta casa, este irmão amigo que mais uma vez nos recebe de braços abertos, com tanto amor e carinho. A toda essa espiritualidade que estão aqui neste salão, cuidando de cada um de nós. Agradecer ao nosso mentor amigo, este irmão incansável que nos acompanha durante toda essa jornada reencarnatória. Agradecer aos nossos protetores, espíritos amigos, a todos vós, meus irmãos, que acreditam em nós, que estão sempre nos orientando, nos incluindo, trazendo os bons pensamentos aos nossos corações. Agradecer a Ti, Mestre Jesus, por este Evangelho de luz que tanto tem nos libertado da ignorância. E agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidades, e que possamos retornar aos nossos lares, fortalecidos na fé, na esperança e na certeza de que tudo está dando certo em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e muita paz a todos.